Saudações, estudantes! Tranquilidade? Hoje eu vou trazer para vocês mais um exemplo de análise de esforços internos em vigas biapoiadas. O exemplo de hoje é uma viga biapoiada submetida a um carregamento uniformemente distribuído. O primeiro passo, então, que a gente vai fazer é encontrar as reações de apoio. Para isso, a gente substitui os vínculos da estrutura pelas respectivas reações de apoio, conforme eu coloquei aqui. Além disso, a gente pode representar esse carregamento uniformemente distribuído de uma maneira simplificada. Basta a gente colocar a resultante desse carregamento aplicado no centro da extensão ao longo da qual ele está aplicado. O valor da resultante vai ser o valor do carregamento multiplicado pela extensão aonde ele está aplicado. No caso aqui, então, 2 vezes 6 vai dar 12 kN a resultante, conforme eu coloquei aqui para vocês. Então, a resultante de 12 kN aplicada no centro do vão. Agora a gente pode aplicar as equações de equilíbrio para determinar os valores das reações de apoio. Coloquei aqui para vocês. Primeiro eu fiz a somatória de momentos com relação ao ponto A. Desta equação eu obtive o valor da reação de apoio VB. Depois eu fiz a somatória de forças na vertical. Dessa equação eu obtive o valor da reação de apoio VA. Depois eu fiz a somatória de forças na horizontal, da onde eu obtive o valor da reação de apoio HA. Aqui eu substituí os valores das reações de apoio e agora a gente pode passar para a análise dos esforços internos. Para a gente encontrar o valor dos esforços internos, a gente vai fazer um corte num ponto qualquer aqui dessa viga, separando ela em 2 pedaços. Cada um desses 2 pedaços tem que estar em equilíbrio, ou seja, a gente pode aplicar as equações de equilíbrio para cada um desses pedaços. Então eu vou fazer um corte aí nessa estrutura. Aqui eu representei então a estrutura separada nesses 2 pedaços, um à esquerda do corte e outro à direita do corte. Aonde eu fiz o corte, eu insiro os esforços internos. Repara que eu fiz isso tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, embora a gente só vai trabalhar com um dos lados. Mas aqui eu quis fazer isso para ajudar a compreensão do que a gente está fazendo. Esses esforços internos, a gente segue uma convenção para aplicar eles. O esforço normal que a gente aplica é tracionando a nossa barra. Repara que ele está saindo da nossa barra. O momento fletor, a gente aplica ele tracionando a parte de baixo da estrutura. A cortante, a gente aplica ela rotacionando a nossa estrutura no sentido horário. Repara que essa convenção vale para os 2 lados. Aqui do lado direito a mesma coisa acontece. O momento está tracionando a parte de baixo, a normal está tracionando e a cortante está rotacionando a estrutura no sentido horário, tá bom? Agora a gente escolhe um desses 2 pedaços aqui e aplica as equações de equilíbrio. Eu vou fazer isso no pedaço da esquerda, mas tanto faz, você pode fazer no da direita também. Então aqui está a representação do lado esquerdo da nossa estrutura e eu escrevi as equações de equilíbrio. Fiz a somatória de momentos no ponto X. O ponto X é este ponto aqui. Repara que eu fiz esse corte num ponto genérico. Eu simplesmente estou dizendo que esse ponto está a uma distância X da esquerda da minha viga, tá bom? Aqui eu escrevi então a equação referente à somatória de momentos, tem que ser igual a 0. Nesta equação, eu isolei o valor do nosso momento fletor e obtive essa expressão aqui para o momento fletor. Depois eu escrevi a somatória de forças na vertical. Dessa equação eu isolei o valor aqui da nossa cortante em função de x. Então eu obtive uma expressão para o momento fletor ao longo da nossa viga e uma expressão para a nossa cortante. Com essas 2 expressões a gente consegue fazer os diagramas de esforços internos. Se a gente fizesse a somatória de forças na horizontal também, a gente iria encontrar o valor do normal. Mas aqui a gente nem precisa fazer conta para ver que essa normal é 0, né? Não tem nenhuma força aplicada na horizontal. Mas se você ficou com dúvida, você pode escrever a somatória de forças na horizontal aí. Aqui eu representei novamente a nossa estrutura, a nossa viga, e fiz aqui abaixo umas retas auxiliares para a gente fazer os diagramas, tá bom? O primeiro aqui é o da cortante e o segundo do momento fletor. Eu trouxe aqui para a gente também as expressões que a gente obteve para a cortante e para o momento fletor. Então vamos lá, a expressão para a nossa cortante ficou menos 2x mais 6. Ou seja, para a gente obter o valor da cortante aqui nesse ponto, basta substituir x igual a 0. A gente vai obter o valor de 6 kN. Depois, para a gente obter o valor da cortante aqui no final, basta a gente substituir o valor de x igual a 6 e a gente vai obter o valor de menos 6 kN. E aí, como a gente sabe que esses 2 pontos vão estar ligados através de uma reta? Por conta de que a expressão que a gente obteve para a cortante é uma função do primeiro grau, ou seja,
a representação gráfica dela é uma reta, um segmento de reta. Agora passando para o momento fletor. A expressão que a gente obteve para o momento fletor foi menos x² mais 6x. Então, se a gente substituir 0 aqui no x, a gente vai encontrar o momento fletor igual a 0 para o ponto inicial. E se a gente substituir x igual a 6, a gente também vai encontrar o valor de 0, tá bom? Esse valor máximo aqui, para a gente determinar ele, a gente faz o seguinte. O momento vai ser máximo onde a cortante vale 0. Então, a gente pode escrever o seguinte. Se a gente igualar a expressão da cortante a 0, a gente pode resolver essa equação para x. E vamos encontrar x igual a 3, né? Que é o centro do vão, na verdade. Então, substituindo x igual a 3 na expressão do momento, a gente vai obter 9 kN vezes metro, que é o valor máximo do nosso momento. Tá legal? Eu tentei fazer esse vídeo bem rapidinho, galera, para auxiliar, de repente, alguém que tem uma dúvida pontual nessa obtenção dos diagramas de esforços internos, tá bom? Espero que tenha ajudado alguma coisa. Bom estudo para vocês!